Nem toda história de amor começa com fogo de artifício. A nossa começou com silêncio e café morno num fim de tarde qualquer. Lena não era a mulher mais bonita da sala. Mas tinha algo que te fazia esquecer das outras. O jeito como ela ouvia, com os olhos, não só com as palavras. O riso contido, o sarcasmo doce. Quando eu a conheci, parecia o tipo de pessoa que não precisava de ninguém para se sentir inteira. E talvez por isso, eu quis ser parte do mundo dela. No início, tudo era simples. Tão simples que parecia eterno. Nós partilhávamos pequenas coisas. Os filmes que víamos juntos até adormecer. As pizzas frias às 2 da manhã. As mensagens rápidas durante o trabalho. Não te esqueças de comer. Não deixes que o mundo te estrague o humor. Havia uma leveza entre nós que me fazia acreditar que o amor era isso. Uma calma que se constrói, não um fogo que consome. Ela deixava bilhetes no espelho da casa de banho. Bom dia, astronauta. Volta pra Terra logo. E eu ria, achando que nada poderia mudar. Mas o amor. O amor é um espelho perigoso. Mostra primeiro o que queremos ver. E depois, quando já estamos presos, reflete o que realmente está lá. Nos primeiros meses, eu acreditava que éramos o tipo de casal que todos invejam. Ela era divertida, espontânea, vivia o momento. Eu era estável, cuidadoso, sempre com um plano. Dois extremos que se completavam. Pelo menos, era o que eu queria acreditar. Com o tempo, vieram as pequenas sombras. Coisas quase imperceptíveis. Um olhar distraído durante um jantar. Tá tudo bem, dito rápido demais. Ou aquele novo hábito de virar o telemóvel ao contrário na mesa. Nada grave. Mas suficiente para deixar o silêncio mais pesado. Havia noites em que ela ficava a rolar o ecrã do telefone por horas, rindo sozinha. Quando eu perguntava o que era tão engraçado, ela respondia. Coisas do grupo. Relaxa, Ethan. Eu acreditava. Porque amar, às vezes, é isso. Dar o benefício da dúvida mesmo quando o coração já está em alerta. E porque, no fundo, eu temia que questionar fosse o mesmo que empurrar. Lena começou a sair mais. Jantares com amigas do trabalho. Eventos que eu nem sabia que existiam. Stories cheios de risadas em lugares onde eu não estava. E cada ausência dela era um buraco que eu preenchia com desculpas. Ela merece o espaço dela. Eu confio nela. É só uma fase. Mas a verdade é que o amor não morre de repente. Ele vai morrendo de falta. De atenção, de honestidade, de presença. E eu, sem perceber, estava a alimentar um amor que já tinha começado a morrer. Lembro-me do dia em que ela chegou em casa tarde, o perfume diferente, o sorriso ensaiado. Eu perguntei onde esteve, e ela respondeu, sem hesitar. Com as meninas. Jantar normal. Estás ciumento agora? E naquele instante, eu percebi. A mulher que eu amava sabia mentir olhando nos meus olhos. Não foi o momento em si que doeu. Foi perceber que o nós já não morava nela. Ainda assim, eu continuei. Porque é o que fazemos quando acreditamos demais. Ficamos mesmo quando já fomos deixados. E então, veio o convite. Uma festa de aniversário de um amigo nosso. Ela parecia entusiasmada, quase nervosa. Falava o tempo todo de quem ia, do que ia vestir, das pessoas que queria rever. Entre esses nomes, um soava diferente. Dylan. Um amigo em comum. Charmoso. Aquele tipo de homem que sabe o efeito que tem. Eu percebi o brilho nos olhos dela quando o nome dele surgiu. Mas preferi ignorar. Na altura, não sabia. Mas aquela festa seria o princípio do fim. E naquela noite, entre risos, copos e promessas, o amor que parecia simples começou a desmoronar. Depois daquela festa, algo mudou. Não de repente mais como o som que se apaga aos poucos, até restar só o silêncio. Nos dias que se seguiram, Lena parecia igual. Mas era aquele igual que só quem ama demais acredita. Ela ainda sorria, ainda dizia amo-te antes de dormir. Só que o olhar já estava noutro lugar. Começou com coisas pequenas. Mensagens não respondidas durante horas. Conversas cortadas a meio com tenho de ir.
E aquele novo costume de levar o telemóvel para o banho. Não era o gesto, era a pressa com que o fazia. Como quem protege um segredo. Uma noite, acordei às 3 da manhã e vi a luz do ecrã iluminar o quarto. Ela ria sozinha, escrevendo a alguém. Quando percebeu que eu a observava, virou o corpo e disse, meio rindo: "Volta a dormir, Ethan. É só o grupo a gozar comigo." E dormiu logo em seguida. Eu, não. Fiquei a olhar o teto, a contar os segundos entre cada vibração do telefone. No dia seguinte, durante o café, perguntei: "Estás diferente ultimamente, tudo bem?" Ela suspirou, revirou os olhos. "Meu Deus, Ethan, és tão sensível. Não pode simplesmente confiar?" E ali, pela primeira vez, senti-me o vilão por duvidar. Amar alguém que te faz sentir culpado por querer clareza. Isso é o começo do fim. Comecei a reparar nas ausências. Nos stories em que eu nunca era mencionado. Nos jantares em que só as amigas estavam. Mas uma voz masculina sempre surgia ao fundo. E mesmo assim, eu dizia a mim mesmo: talvez seja coincidência. Talvez eu esteja a imaginar coisas. Mas o coração raramente se engana. Ele só espera a mente ter coragem de admitir. Houve um sábado que ficou gravado em mim. Estávamos no sofá, a ver um filme. Ela com o telefone na mão, rindo baixinho. Eu perguntei: "Posso saber o que é tão engraçado?" Ela respondeu sem levantar os olhos: "Nada que te interesse." Aquela frase cortou mais fundo do que qualquer traição. Porque no fundo, era isso e eu já não fazia parte do mundo dela. Passei a observar em silêncio. Não por falta de coragem, mas por medo do que descobriria se perguntasse. O amor transforma-nos nisso. Detetives de gestos, leitores de entrelinhas. Escravos de esperanças pequenas. Havia também os novos amigos, pessoas de quem nunca ouvirá falar. Lena falava deles com brilho nos olhos. O mesmo brilho que antes era meu. E eu fingia normalidade. Cumprindo o papel do namorado calmo, maduro, compreensivo. Por dentro, era um campo de guerra. Cada sorriso dela tornava-se suspeito. Cada volto já parecia uma despedida. Cheguei a preparar uma conversa séria. Mas sempre desistia no último momento. Porque quando se ama alguém que já começou a ir embora, a última coisa que queremos é empurrar a porta que ainda está entreaberta. Foi então que Ryan, o mesmo amigo de sempre, decidiu organizar a tal festa de aniversário. Ela ficou animada de um jeito que eu não via há meses. Falava sem parar sobre o evento. Sobre o vestido novo. Sobre quem estaria lá. E entre esses nomes, um soava com eco. Dylan. Eu ouvi o nome e senti algo apertar dentro do peito. Perguntei, tentando soar casual: "Aquele Dylan vai?" Ela respondeu sorrindo: "Sim. É um amor de pessoa. Vais gostar dele." E naquele sorriso havia algo que eu ainda não sabia nomear, mas que o meu instinto já chamava de perigo. Não sabia ainda. Mas aquela festa, aquela simples noite entre amigos, ia mudar tudo. O que veio depois foi o som do meu coração a partir-se em silêncio. Há noites que não parecem especiais até se tornarem o ponto exato onde tudo se quebra. Aquela festa, a de Ryan, foi esse ponto. Chegamos juntos, mas parecia que ela já estava lá há muito tempo. Lena saiu do carro antes mesmo de eu desligar o motor. Ajeitou o cabelo diante do espelho retrovisor. E murmurou: "Não demores, amor." Mas o amor soou automático. Como quem repete uma palavra antiga só por hábito. Dentro da casa, as luzes piscavam. O cheiro de álcool e perfume misturava-se no ar. O tipo de ambiente onde tudo é barulho. Menos o que importa. Mal entramos, ela desapareceu entre as pessoas. Cumprimentava a todos, ria alto demais. E então eu vi Dylan. Encostado à bancada, aquele sorriso de quem sabe que está a ser observado. E ela. Ela foi até ele como se o resto do mundo não existisse. Fiquei a vê-los de longe.
Os gestos, as risadas, a forma como ela lhe tocava no braço. Leve, quase inocente. Mais suficiente para dizer o que as palavras não precisavam. Mark, um dos nossos amigos, aproximou-se e perguntou em voz baixa. Está tudo bem contigo, mano? Eu sorri. Aquele tipo de sorriso que serve para esconder o nó na garganta. Sim. Ela está só a divertir-se. Mas por dentro, eu sabia. Aquilo não era diversão, era teste. Era provocação. Fui buscar 2 bebidas. Mais para ocupar as mãos do que pela sede. Enquanto caminhava de volta, vi-os dançar. Ela ria, inclinando-se sobre o ombro dele. Os olhos semicerrados, o corpo demasiado perto. Um flash de câmeras, uma gargalhada. E o som do meu próprio coração a partir-se em silêncio. Não gritei. Não fiz cena. Apenas deixei o copo na mesa e fui para a cozinha. O único lugar onde o barulho do frigorífico podia abafar o que eu sentia. Lena apareceu minutos depois, copo na mão, perfume novo no ar. O tipo de perfume que não era dela. Dylan seguia atrás, com um olhar de desafio. Ele serviu-lhe outra bebida. E ela deixou. Aproximei-me, tentando manter a calma. Lena, eu vou embora. Tenho de trabalhar cedo. Ela levantou as sobrancelhas, meio divertida. Já. A noite está só a começar. Sim, mas eu estou cansado. Ela olhou para Dylan, e depois para mim, com aquele meio sorriso cruel. Vai lá, pai da festa. Risos. O dele. O dela. E algo dentro de mim finalmente partiu. Não discuti. Não supliquei. Apenas disse, baixinho. Manda mensagem quando chegares a casa. E saí. Lembro-me de atravessar o portão e sentir o ar frio da madrugada. Lá dentro, as luzes ainda piscavam. Mas o som da música já não me alcançava. O mundo inteiro parecia continuar sem mim. Dirigi sem destino por alguns minutos. Com as mãos trêmulas no volante. Cada semáforo vermelho era uma oportunidade de voltar. Mas eu não voltei. Porque, no fundo, eu sabia. Quando o respeito vai embora, o amor já está a caminho da porta. Cheguei a casa, sentei-me na cama e fiquei a olhar para o telemóvel. Nenhuma mensagem. Nenhuma chamada. Só o silêncio. Deitei-me vestido, com o coração cheio de perguntas que eu já sabia as respostas. E enquanto o sono não vinha, pensei. Talvez ela volte amanhã. Talvez diga que foi só uma noite, um erro, um impulso. Mas o que eu não sabia é que, naquela mesma hora, ela estava a escrever as 4 palavras que iam mudar tudo. Aconteceu. Desculpa. E com isso, 2 anos de amor desabaram numa única notificação. Dizem que a traição não começa quando alguém beija outra pessoa. Começa muito antes, no momento em que o amor vira distração. E eu percebi isso na manhã seguinte àquela festa. Acordei com o sol a invadir o quarto. As cortinas abertas, a cama meio desfeita, e o lado dela, vazio. Olhei o relógio, em 10h47. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada. O silêncio tinha um peso novo, quase físico. Peguei no telefone. Nada. Instagram, nada. Nenhuma story, nenhuma frase inspiradora, o que, vindo de Lena, era o mesmo que um sinal de alarme. Tentei ligar. 1 vez. 2. Direto para o voicemail. Foi então que o ecrã acendeu. Uma nova mensagem. 4 palavras apenas. Aconteceu. Desculpa. Li 1, 2, 3 vezes. Esperava mais, um explica-me, um por favor, entende? Mais nada. Só isso. 4 palavras que desmoronaram 2 anos de amor. Senti o corpo inteiro ficar frio. A mente tentava correr, mas o coração ficou parado. Porque às vezes, a dor é tão exata que o tempo simplesmente para. Pensei em escrever 1000 coisas. Com quem? Por quê? Como foste capaz? Mas cada palavra que surgia na cabeça parecia inútil diante da simplicidade brutal daquela frase. Aconteceu.
Como se fosse um tropeço. Um descuido. Algo que cai das mãos e parte, mas sem culpa. E o desculpa soava mais a formalidade do que arrependimento. Naquele instante, percebi algo que nunca quis admitir. O amor pode morrer num pingue. Não precisa de gritos, nem de lágrimas. Basta uma mensagem fria o suficiente para congelar tudo que ainda respirava. Peguei no telefone. Escrevi uma única palavra. Ok. E bloqueei. Instagram. WhatsApp. Tudo. Foi o ok mais pesado da minha vida. Não houve raiva. Não houve gritos. Só um vazio, limpo, silencioso, como depois de uma explosão. Sentei-me na beira da cama e olhei para o nada. As fotografias na parede pareciam zombar de mim. As viagens, os sorrisos congelados, as lembranças. Agora eram apenas provas de um amor que só eu acreditava ainda existir. Peguei o álbum de fotos do telefone. Apaguei uma por uma. Viagens, aniversários, Natal, pequenos vídeos idiotas de risos. E com cada delete, algo dentro de mim parecia respirar de novo. Era como arrancar espinhos, dói, mas liberta. Nessa tarde, Mark ligou. Mano, ouviste falar dela? Dizem que saiu da festa com o Dylan. Fiquei em silêncio. Não precisava confirmar. O que dói mais na traição não é o ato. É perceber que todos já sabiam, menos tu. Respondi apenas. Já sei. Está tudo bem. Mentira. Mas era uma mentira que eu precisava dizer para continuar a respirar. Nesse dia, percebi que há formas de dignidade que o mundo não ensina. Às vezes, não é sobre ter a última palavra, mas sobre saber quando o silêncio fala por ti. Não chorei. Não gritei. Apenas sentei-me à janela, vi a tarde cair. E senti um estranho tipo de paz, a paz de quem finalmente entende que perdeu algo que já não o queria mais. Ela disse, aconteceu. Eu respondi, ok. E naquele instante, o amor acabou. Mas sem eu saber. Era o começo da minha liberdade. Depois da mensagem veio o vazio. E no vazio, aprendi que o silêncio é a forma mais alta de resposta. Nos primeiros dias, tudo doía. A cama parecia enorme demais, o tempo lento demais. Mas aos poucos, o corpo acostuma-se à ausência. E quando o coração para de esperar uma notificação começa, finalmente, a respirar. Bloquear Lena não foi um ato de raiva. Foi sobrevivência. Era como fechar uma ferida antes que a infecção se espalhasse. Passei a ocupar o silêncio com coisas pequenas. Voltei à academia, aos livros que estavam a ganhar pó. Aos passeios sem destino pela cidade. Cada dia sem ela era uma vitória invisível. Não celebrada, mas sentida. Claro, o mundo não deixou que eu a esquecesse tão rápido. As redes sociais são cruéis. Mesmo os fantasmas lá têm perfil. De vez em quando, algum amigo mandava screenshots. Lena com Dylan. Sorrisos forçados, copos erguidos, legendas que cheiravam a negação. Seguir o coração é sempre o caminho certo. Nem todos os finais são tristes. Eu via e passava. No início, doía. Depois, comecei a sentir nada. E foi nesse nada que encontrei paz. Um mês passou. Eu já dormia melhor, comia melhor, falava menos dela. Foi então que o karma decidiu trabalhar por conta própria. Uma noite, o telemóvel começou a vibrar sem parar. Mensagens de Mark, de amigos. Viste o que o Dylan postou? Abri por curiosidade. Era uma foto dele num bar, copo na mão, legenda curta. Lição aprendida, em se ela te trai contigo, vai trair-te também. O comentário explodiu. Risos, indiretas, emojis, metade do grupo sabia, a outra fingia que não. Em menos de uma hora, o post desapareceu. Mas os prints esses não desaparecem nunca. Não senti alegria. Não senti pena. Só uma estranha serenidade. Porque, pela primeira vez, percebi. A vida tem uma forma exata de equilibrar as contas. E não precisa da nossa ajuda para isso. Nos dias seguintes, os detalhes chegaram.
Disseram-me que ela descobriu que Dylan a traía com uma colega de ginásio. Que fez escândalo no estacionamento. Que alguém gravou o vídeo. E, claro que o vídeo correu os grupos privados. Vi o vídeo uma vez. Ela, aos gritos, o rímel a escorrer. Dizendo: Tu disseste que eu era diferente. E ele, a rir, com o telemóvel na mão. Fechei o ecrã. Não por desprezo. Mas porque já não havia nada ali para mim. A justiça já tinha sido feita. Não pelo meu orgulho. Mas pelo próprio enredo da vida. Desde então, nunca mais falei dela. Não precisei. O silêncio ocupou o lugar das palavras que antes me queimavam na boca. E ironicamente, foi quando deixei de tentar esquecer que finalmente esqueci. A vida respondeu por mim. Com o mesmo frio com que ela me disse aconteceu. E quando tudo se inverteu, percebi que o perdão nem sempre é dizer está tudo bem. Às vezes, é apenas não querer assistir à vingança. Agora, quando alguém me pergunta sobre ela, eu sorrio. Não de ironia, mas de descanso. Porque há histórias que acabam. Não quando o amor morre, mas quando a dor finalmente faz sentido. E foi nesse silêncio, e só nele, que o karma falou por mim. O tempo passou. E quando a dor passa, o silêncio começa a falar outra língua. A da paz. Meses depois, a vida parecia normal. Trabalhava, dormia, ria. E, pela primeira vez em muito tempo, o nome dela já não pesava no meu peito. Até que, numa noite qualquer, Ryan, o mesmo amigo de sempre, organizou outro churrasco. Eu fui sem pensar, sem esperar nada. Só queria uma noite leve. Mas o destino adora ironias. Quando cheguei, via Lena. Mais magra, o cabelo mais claro, o sorriso gasto. Trazia o tipo de tristeza que nem o melhor filtro do Instagram consegue esconder. Ela me viu também. Congelou por um segundo, depois desviou o olhar. Como quem vê um espelho que não quer encarar. Durante horas, ficamos no mesmo espaço, mas em mundos diferentes. Eu falava com os amigos, ria das piadas. E percebia os olhares dela, rápidos, furtivos. Cada um deles era uma pergunta sem coragem de ser feita. No fim da noite, quando já me preparava para ir embora, ela veio. Passos lentos, mãos trêmulas, olhos molhados. Ita, a voz dela soava diferente. Fraca, cansada, posso falar contigo? Olhei para ela. Durante meses imaginei aquele momento. Mas agora que estava ali, não havia raiva. Só distância. Uma distância que já não doía, apenas existia. Claro, respondi. Ela respirou fundo, as palavras a saírem em soluços contidos. Eu estraguei tudo. Sei disso. Penso em ti todos os dias. Só queria pedir desculpa de verdade. Houve um tempo em que eu teria esperado por esse pedido. Mas agora, ouvir já não mudava nada. Eu sei, disse. Mas já não há nada a desculpar. Ela franziu o senho, confusa, desesperada. Então é só isso? Acabou assim? Parei por um momento. Olhei bem nos olhos dela, aqueles mesmos olhos que um dia me fizeram acreditar no para sempre. Não é que acabou, Lena. É que já passou. Ela começou a chorar. Não de dor, mas de reconhecimento. Porque às vezes, o perdão dói mais em quem o recebe do que em quem o oferece. Pousei a mão no ombro dela, com calma. Cuida de ti, tá? Ela sentiu, os olhos baixos. E eu saí, sem olhar para trás. Enquanto caminhava até o carro, senti algo que não esperava. Leveza. Não vitória, não vingança, só leveza. Ela disse aconteceu. E eu respondi ok. No fim, percebi que o amor não acaba com a traição. Acaba quando já não há nada a provar. Hoje, quando penso nela, não há raiva nem saudade. Há gratidão. Porque foi através da dor que aprendi o que é paz. O perdão não é reatar. É aceitar que a história acabou. E o silêncio foi a única resposta que ela nunca soube dar.
Mas a única que eu precisei. E talvez seja isso que resta depois do perdão. Não a pessoa, mas a versão de nós mesmos que finalmente aprendeu a ficar em paz. E tu? Já perdoaste alguém sem precisar ouvir desculpa? Conta-me nos comentários.